Eu estou no segundo capítulo de uma mensagem chamada Por que Deus faz um homem prosperar? E na semana passada nós nos detemos, na semana retrasada, não é? Nós nos detemos nesta consideração, e eu quero evitar já alguns textos que foram mencionados, mas eu quero pegar o primeiro texto e fazer um retrospecto a partir daqui. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 16, ou 17, 18 e 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nesta palavra de Paulo para seu filho Timóteo, ele faz duas considerações: que Deus faz um homem enriquecer primeiro para o seu aprazimento, e na semana passada eu considerava que Deus gosta de nós. Pode parecer incrível para você, mas Deus gosta de você. E para que você viva bem, Deus faz você prosperar, para que você e sua família vivam bem. Mas o seu aprazimento, o seu prazer e as coisas boas que você pode conquistar a partir da sua prosperidade financeira, não termina aí o motivo ou a razão para a qual Deus faz um homem prosperar. Diz São Paulo que os ricos deste mundo, ou seja, os homens que adquirem riquezas na terra, eles têm uma outra missão, além de fazer a sua família se sentir bem, realizada, desenvolver seus projetos. Ele também tem outra missão, é a missão de ser generoso, de repartir com quem não tem, de fazer obras de boa vontade, de semear na vida de outras pessoas. Então Deus, que produz prosperidade de maneira equilibrada na nossa vida, Ele visa o nosso prazer, mas visa também a subsistência e a solução do problema de outros. Deus fará passar por você riquezas para chegar a outras pessoas. E se você não estiver entendendo isto, você será um retentor de riquezas. Você se afogará nas muitas riquezas, se perderá em você mesmo. Então Deus usará você para chegar a outras pessoas. Esses são os dois pontos considerados por Paulo nesta carta escrita a Timóteo. E hoje, sim, eu quero propositadamente me lembrar do que está escrito em Ezequiel 16, 49. Quando falamos de Sodoma e quando falamos de Gomorra, a primeira imagem que toma conta de nós é a promiscuidade sexual, é o desajuste sexual de Sodoma e Gomorra. Mas, nesse texto de Ezequiel 16, 49, diz que o maior problema de Sodoma e Gomorra não foi a promiscuidade espiritual, foi sua avareza, pois via os necessitados e os evitava. Parece que essa coisa da promiscuidade faz muito barulho e nós nos distraímos, achamos que todo o problema do mundo é carnalidade, achamos que o maior drama daquelas cidades prósperas, chamada Sodoma, e a outra chamada Gomorra, está no seu desalinho, no seu desajuste sexual. E o Senhor nos faz saber nesse texto de Ezequiel 16, 49, que a avareza, a ausência de generosidade é o maior problema
que Sodoma e que Gomorra enfrentaram nos seus dias. Então, a avareza é um perigo para nós, nos desumaniza, dá a nós a sensação de onipotência que nos faz perdermos de nós mesmos. Nós nos afastamos de nós quando nós temos essa sensação de onipotência. Eu não sei se você tem um chefe onipotente. Não levante a sua mão, ele pode estar perto de você, isso vai dar problema. Eu não sei se você tem um marido onipotente, se você tem uma mulher onipotente, parece-se com Deus, toma decisões como Deus, não consulta ninguém, domina como Deus, parece mesmo Deus dentro da sua casa, às vezes até exigido que se chame de Senhor. É terrível viver do lado de alguém assim, não é? Pois bem, essa sensação de onipotência muitas vezes vem numa mente desajustada, que acha que com seu dinheiro pode subjugar tudo e todos. Há como é que eu diria isso? É uma brincadeira, na medicina disse que o médico se acha Deus, ele se vê como Deus, e o professor tem certeza que é Deus. No direito diz que o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza. Essa sensação de onipotência nos afasta da nossa humanidade, corrompe-nos como seres humanos, rompe com os nossos limites necessários. E às vezes estamos produzindo relações estragadas a partir de uma mente corrompida, e grande parte da responsabilidade disto é um dinheiro mal administrado, essa sensação de que está no controle de tudo. Você não está no controle de tudo. Deus usará você para chegar até outras pessoas, mas não usará a sua onipotência, usará a sua humanidade para alcançar outros humanos. Por isso Deus nos leva a uma relação financeira saudável, próspera, porque Deus quer nos usar. De outro lado, também há pessoas muito feridas, que foram possuídas por um espírito de miséria e são controladas por ela, ou por ele. Há pessoas que são felizes porque dependem de uma cesta básica. Você vê o escândalo do Bolsa Família. Eu não estou fazendo uma abordagem política do Bolsa Família, mas talvez sociológica, talvez psicológica. Eu estava conversando com alguns irmãos do interior. Não sei, a Amós está aqui? A Amós não está. Eu só procuro pessoas que não estão, portanto não falte, eu posso procurar você no próximo culto, viu? A Amós estava me falando que estava numa cidade do interior e pediu um ovo, e rodou a cidade atrás de um ovo e não achou um ovo, e o mistério era o Bolsa Família. As pessoas, quando passaram a desfrutar da Bolsa Família, não plantam mais um cheiro verde, não criam umas galinhazinhas, nem a cultura de subsistência está mais presente agora na casa, porque tem um Bolsa Família. Se acomodam com isso, acham que aquela pensãozinha é suficiente para você, e você vai se acomodando na vida. Então há esse outro lado da história. Deus não nos chamou para sobrevivência, Deus nos chamou para vivermos abundantemente. Há pessoas que vivem por causa da subsistência. Não, queridos, se nós temos que viver neste planeta, como disse Mário Marillo, que não seja pela subsistência, que seja por um motivo significativo. Deus nos chamou para frutificar, e você não é uma exceção disto. Deus nos chamou para a frutificação. A vida abundante tem nos alcançado. Prosperidade é uma porta que Deus abriu para todos nós. Todos nós, num determinado nível, prosperaremos. É claro
que uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Mas todos nós somos candidatos à prosperidade. E quando o Evangelho de Jesus Cristo entra nas nossas vidas, a primeira coisa que nos capacita à prosperidade é que nós alcançamos dignidade. Passamos a ser pessoas dignas. E os nossos dízimos e as nossas ofertas são a maior expressão de dignidade. É a graça que Deus nos deu de contribuir com aquilo que é transitório para afetar aquilo que é eterno. Deus nos deu a chance de vivermos uma vida regalada e abundante, que nós não nos percamos com teologias infames, com argumentos falazes de miséria e de pobreza, impedindo-nos a viver a vida abundante que em Jesus Cristo nos foi proposta. Amém, queridos? Amém. Ok. Eu estou sentindo vocês tão animados que eu estou até emocionado hoje. Eu estava vendo de maneira muito impressionada a história de Ruth e de Boaz. Parece que foi aqui que eu parei na semana passada. Está na história de Ruth e de Boaz a intenção de Deus fazer um homem prosperar. Boaz é um judeu que prospera regaladamente. E Deus esconde um mistério na vida de quem prospera. Pode repetir comigo o que eu falei? Você não prospera porque você é forte, porque tem um bom negócio, ou porque tem excelentes estratégias. Há homens que Deus separa para prosperar, porque esconde mistérios na vida deste homem ou desta mulher, deste ser humano. Boaz é um deles. Boaz cresce financeiramente, prospera regaladamente. Ninguém sabe de nada. Lendo a história de Boaz, a gente nem desconfia o mistério que está escondido nas finanças deste homem. Um dia, vem Ruth, mulher que era viúva, nora do Elimeleque e de Noemi. Elas vêm do exílio, do afastamento da família, não do exílio, mas do afastamento da família. Seu marido vê fome na terra e foge para outros campos. Lá ele morre e agora deixa uma mulher. Seus 2 filhos morrem, 2 viúvas, e uma delas segue sua mulher Noemi, que volta para a sua terra. Elas voltam sem nada. E há uma lei em Israel em que todo campo, ao ser colhido, toda a época da colheita, todo grão que caía na terra, não podia ser resgatado pelo dono daquela eira. Precisava deixar ali para que os que tivessem necessidade comessem dos grãos que caíam na terra, os grãos que eram desprezados. E assim, a riqueza que Deus fazia um homem desfrutar, ela chegava até o necessitado na época da colheita. E eles se enriqueciam também na sua proporção dos grãos que caíam na terra. Boaz não sabe de nada, ninguém sabe de nada, mas vem uma mulher chamada Ruth, colhendo dos grãos que caem na terra, para alimentar-se e alimentar a sua sogra. O que ninguém sabia é que o Messias estava no ventre de Ruth. Jesus é descendente de Ruth. Ninguém sabia, mas a riqueza de Boaz preservava a semente do Messias. Nossas sementes precisam ganhar o status da redenção. Nossas ofertas precisam ser redentivas. Há pessoas que nasceram para prosperar, para que através das suas sementes outras pessoas fossem alcançadas e preservadas. Se você deixar, Deus usará você
para operar libertação para o futuro. Há um futuro que eu desconheço e você também, mas nossos recursos chegarão ao futuro. Eu tenho estado impressionado. Em Atos dos Apóstolos narra a história de um homem, Ananias, que ofertava e orava. Um dia, o anjo do Senhor aparece e diz: oi? Cornélio, obrigado. Cornélio, Cornélio, eu vou te dar uma notícia. As suas ofertas e as suas orações já chegaram diante de Deus. Há duas coisas que chegam antes de você na eternidade: suas ofertas e suas orações. A questão do dinheiro não é uma questão econômica necessariamente, não é monetária. É que Deus providencia coisas a partir de. Deus usa pessoas de muitas maneiras. Por exemplo, há os que pregam, mas há os que pregam que necessitam daqueles que possam enviar. Por exemplo, fazer um programa de TV, mais do que dar status, dá muito trabalho. Graças à generosidade de alguns, nós temos equipamentos que foram comprados. Vocês estão vendo o Raimundo passear para lá e para cá? É que ele está flagrando detalhes do nosso culto. Tem uma outra câmera aqui, outra câmera ali. Quando chegar no próximo mês, temos que desembolsar o dinheiro para pagar o programa. Isso acontece porque há pessoas que deixam a riqueza de Deus passar por seus investimentos e chegar a algum lugar. Você nem pode imaginar quantas pessoas estão ouvindo o programa de rádio, vendo o programa de TV, e seu dinheiro está chegando lá. É Deus usando você, como usou Boaz para alimentar Ruth, proteger Ruth, e o Messias ser preservado lá na frente. Daqui a 50 anos, pode ser que você ouça um relato do presidente da República. Há 50 anos atrás, eu estava no hotel, na cidade de São Luís, liguei o aparelho de TV e tinha uma equipe trabalhando durante a madrugada. E eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo naquela madrugada da colheita, na TV Colheita, patrocínio seu. Está compreendendo que a coisa não vai pela frieza do monetário, mas vai com esta transferência de generosidade, de responsabilidade com o futuro? Porque ofertar e dizimar é se responsabilizar com o futuro. Eu estava dizendo para vocês semana passada, minha filha me liga desesperada, dizendo: papai, o médico acabou de me dizer que a minha filha vai nascer deformada. É possível que ela nasça sem uma perna, sem um braço, sem cérebro, um cérebro deformado? Eu peguei o telefone e disse: minha filha, isso não vai acontecer. Eu semeei na minha neta quando eu ainda era solteiro. Eu vou mostrar a vocês um texto já já, para você entender que nossas semeaduras hoje chegam às gerações futuras. Eu disse: não vai acontecer. Eu semeei na vida da minha neta e ela vai nascer saudável, e o resultado você já sabe. Ela nasceu sem nenhum problema, nada. A síndrome que estava sobre ela desapareceu no ventre, não havia absolutamente mais nada sobre ela. Eu tinha autoridade para orar naquele dia e para declarar a improbidade da doença no ventre da minha filha. A autoridade é conquistada com estilo de vida. Não é no grito que se conquista a autoridade, é vivendo no padrão de autoridade, ok? Muito bem. Por que Deus faz um homem prosperar? Ok.
Eu quero me reportar a alguns textos, por favor. A gente vai fazer uma viagem agora na Bíblia, não é? Eclesiastes 2, 28. Abra, por favor. Eclesiastes 2, 28. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo isso é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. É 2:26? É isso? Então tá, então corrija aí, 2:26. Olha a lógica desse texto. Você é uma pessoa que Deus gosta? Está certo disso? Então deixe-me dizer uma coisa. Deus gosta de pessoas justas. Deus gosta de pessoas justas. Porque Ele tem um negócio com as pessoas justas. Ele usará as pessoas justas para produzirem libertação sobre a terra. Ele usará as pessoas justas para trazer a justiça do reino. E quando há um injusto na terra, e pelo amor de Deus, preste a sua atenção aqui. Quando há um injusto dominando, esse injusto não sabe, mas ele está acumulando riqueza, acumulando bens, porque num determinado momento, a sua riqueza migrará para a mão de um justo. Deus orquestra o universo. Ele é Senhor do universo, Senhor de todas as pessoas, das justas e das injustas. Deus é Deus de todo o universo, Senhor até do diabo, que está debaixo de sua autoridade. E Deus, para fazer justiça, em determinado momento da história, usará o que Ele quiser, quem Ele quiser, para operar aquilo que Ele quer. E o texto que nós lemos da sabedoria salomônica, este homem respeitado e celebrado pelas principais confrarias da terra, respeitado pelos sábios do mundo, diz que os injustos acumulam. E quando você assistir um injusto prosperar, não fique fazendo comparação. É injusto, olha como prospera. Dê um tempo mais, e haverá um momento em que Deus fará migrar da mão do injusto para a mão do justo, para que esse justo opere justiça na terra. Deus é Senhor do nosso destino, Senhor da nossa vida. O segundo texto que eu quero citar é o texto de Provérbios 13, 22. Esse assunto está te enjoando, você não quer ouvir, você pode ficar à vontade, viu, gente? Eu não sou doente, não vou me sentir atormentado. Eu acho que dinheiro é um assunto que interessa a todos nós, não é? Principalmente se a gente está tratando com responsabilidade e não com infantilidade. Olha o que diz o texto de Provérbios 13, 22. O homem de bem, tem algum homem de bem aqui? Um homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Olha só aqui. Aos filhos de seus filhos. A sua herança chega aos seus netos. Um homem de bem transfere riqueza para os seus netos. Mas a riqueza do pecador é depositada na conta do justo. Repita comigo: transferência de riqueza.
Se você é uma mulher de bem, é um homem de bem, esteja certo de uma coisa: até os teus netos, bisnetos e tataranetos vão desfrutar da bondade que há em você. Agora, se você é um ser injusto, lembre-se disso e nunca se esqueça. Se você é um homem mau, uma mulher má, se você é um inveterado desajustado, entenda que numa hora dessa, você depositará a sua riqueza na conta de um justo. Eu não estou te falando de um acidente de depósito. Haverá um momento que a tua riqueza será interrompida, que o teu córrego não correrá mais água, que o teu gado ficará tão magro, que você venderá por preço que você não pode acreditar. Estava lendo a notícia da descoberta do maior depósito de gás natural aqui em Mato, qualquer coisa aí, Mato Alto, Mato Grande, Capinzal, tem a ver com mato, né? O prefeito, quando assumiu a cidade de Capinzal, ele é um cristão e declarou prosperidade sobre aquela cidade. A notícia é que um irmãozinho juntou um dinheirinho que tinha, comprou uma terrinha, com muito esforço comprou uma terra, um homem pobre comprou uma terra, e sabe onde estava a maior reserva de gás encontrada no país, equiparada às reservas do nosso maior fornecedor de gás aqui, a Venezuela, nas terras de um irmão pobre. Possivelmente tenha saído da mão de um rico e caiu na mão de um pobre, temente a Deus. Este homem nem imagina, penso eu, o tamanho da sua riqueza hoje. Você quer que Deus use você de alguma forma nesta área? Meu irmão, prepare-se para ser um transformador de sociedade. Nós temos orado pedindo a Deus que nos dê 200 metros quadrados aqui nessa nossa área, para nós plantarmos um herbário. Doutora Terezinha Rego nos premiou com isso. Ela vem pessoalmente estabelecer um curso aqui na igreja. Gente, nossa igreja não é uma igreja que fica preparando gente para morar no céu. Isso aí Jesus Cristo já fez, o sangue de Jesus é suficiente. Você vai morar lá de qualquer maneira. Depois vai descer quando vier a Nova Jerusalém, mas isso aí está nos meandros teológicos, não vamos discutir isso agora. Mas nós ficamos orando, pedindo a Deus uma oportunidade para comprar 200 metros quadrados, e há tanta gente rica metendo dinheiro em nada aí. Esse dinheiro vai chegar até nós em nome de Jesus. Nós queremos fazer obras de bondade, precisamos de pessoas que transfiram. Digo, meu Deus, eu tenho esse dinheiro, eu quero doar esse dinheiro para a compra deste terreno, para a construção desse herbário. Nós vamos mudar a saúde da população aqui. Um herbário aqui dentro, trabalhando com saúde, diretamente com as pessoas que sofrem, que estão aqui perto de nós. Deus não nos colocou no olho do calhau, gente. Deus nos colocou aqui, no meio de uma comunidade pobre, para a gente poder fazer diferença. O que adianta ser reconhecido como a igreja dos ricos? É como chama a gente aí, a igreja dos ricos. Se impressionam com o seu carro. Não sabe que aqui tem gente de carro novo e miserável. Bom, Provérbios capítulo 28, versículo 8. Gente, essa é loucura. Leia. Qual foi o texto que eu recomendei que você lesse? O que aumenta os seus bens com juros altos e ganância... Ó, os agiota entrando pelo cano agora, ó. O que aumenta os seus bens com juros altos e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Olha esse aqui para matar logo de uma vez. Provérbios 27, 17. Desculpe, Jó 27, 16. Eu troquei aqui. Jó 27, 16. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará
mas é o justo que os vestirá, e o honesto repartirá a prata. Queridos, aqui estamos nós. A que classe nós pertencemos dentro desses textos lidos? Não olhe para o limite do seu bolso hoje, esqueça o limite do seu bolso, esqueça a sua conta bancária. A minha pergunta não tem a ver com o quantum financeiro que você tem, mas a que grupo de pessoas você pertence. Aqueles em que a riqueza deve chegar, aqueles que são ricos, mas injustos, ou aos ricos, por onde a riqueza de Deus passa. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus usará o nosso bolso como seu banco. E para isso, Ele nos acumulará de bens. Eu vou falar sem medo de errar. E este material está sendo gravado e vai ficar durante muitos anos no nosso arquivo, de formas que você vai poder constatar a veracidade desta profecia. Vocês querem ouvir uma profecia esta noite? Pois eu vou profetizar. Esta noite, há pessoas aqui que mudarão seu status econômico e financeiro. Há pessoas que receberão de Deus seus investimentos, para que esses recursos alcancem a sua família e escoem para a obra de generosidade. Não feche o seu bolso, não tranque o seu coração, porque Deus usará você como um investidor dele nesta terra. Deus te fará prosperar sobremaneira, por causa dos seus objetivos. Deus chamou Ciro o persa, e esse foi um personagem da nossa última palavra, e diz: eu vou dar ao meu servo Ciro, o rei da Pérsia, as riquezas escondidas e os tesouros que estão ocultos. Deus chama um persa de meu servo, para que você entenda que Deus é Senhor de tudo e de todos. E Deus diz: eu vou dar a ele as riquezas encobertas e os tesouros ocultos. E na semana passada eu dizia que há fórmulas que nunca foram executadas, há modelos que ainda não foram criados, há cortes que nunca foram dados, tintas que nunca foram fabricadas, estilos que ainda não foram criados, há máquinas que não foram inventadas. O que eu estou dizendo para você é que há tesouros escondidos, que há riquezas ocultas, que há tendências que ainda não foram manifestas, há livros que ainda não foram escritos, estão dentro de você. E quando eu falei sobre o cowboy, aquele rapaz pobre que me disse que estava numa maior miséria, ele estava em cima das fezes de galinha e em cima das fezes das vacas do pasto do seu pai, e que ele se sentia um miserável, e eu disse: meu filho, você está em cima de riqueza, ajunte essas fezes, misture com um pouco de terra e vá para a avenida vender terra adubada, a terra do cowboy. E este rapaz hoje está prosperando, vendendo adubo, vendendo plantas, o quiosque dele aumentou, se ampliou, em plena Avenida Brasil, ele está agora faturando em cima daquela tragédia. E eu dizia que há pessoas que reclamam da tragédia, meu irmão, sua vida é uma tragédia, escreva a sua história. Há pessoas que adoram tragédia, eles vão comprar o seu livro. Você prosperará. Ei, se Deus colocou você no meio do vale de Baca, transforme-o num manancial. O potencial para isso está dentro de você. Se Deus colocou você dentro de uma cadeia como colocou José, saiba de uma coisa: a cadeia não é seu lugar. Prepare-se aí, treine-se aí, porque Deus colocará você no centro do Egito. Você governará a maior nação da terra, como fez José. O fato é que há riquezas ocultas que ainda não foram descobertas.
Há técnicas que ainda não foram postas em prática, estão dentro de você. Você tem pensado coisas que ninguém pensou ainda. Você tem sonhado coisas que ninguém sonhou. Acredite, Deus usará você para revolucionar os seus ambientes. Meu Deus do céu. Eu estava ouvindo, há alguns anos atrás, uma história que me comoveu muito. E eu vou contar essa história já já. São 7:55, mas eu não vou conseguir terminar às 8 horas. Eu posso terminar às 8:15, vocês me concedem mais 20 minutinhos do seu precioso tempo? 20 minutinhos mais, por favor. Eu fico pensando que Deus aproveita o ciclo das viúvas ricas para que suas riquezas se desemboquem no ministério de Jesus. Vocês sabiam que as viúvas ricas patrocinavam financeiramente o ministério de Jesus? Você sabe que Jesus não transformava pedra em pão a toda hora, ele também comia, e não comia pedra transformada em pão. Ele mesmo diz: olha, eu posso fazer isso, mas eu não vou transformar a pedra em pão. Você sabe que não multiplicava toda hora os pães e os peixes. Você sabe que ele pagava imposto, mesmo que não fosse justo, porque ele era imune, porque era da família de Davi. Às vezes tinha que ter um peixe obediente. Tem algum peixe obediente aí? Alguém obediente? Tem. Então, Deus usa pessoas assim, até animais Deus usa quando não tem gente. Que Deus nos encontre, né? Antes de encontrar um peixe com a moeda na boca. As viúvas ricas cumpriam seu ciclo investindo no ministério de Jesus. Ela estava ali para cumprir o ciclo. A tribo de Levi, Deus separa 12 tribos da família de Israel. 11 filhos de Jacó, 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. As 12 tribos de Israel. 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. As 12 tribos de Israel. Porque se você contar lá vai dar 11, né? Jacó teve 11 filhos, incluindo José. Mas por que 12 não é 11? Porque José entregou a sua parte para 2 filhos. Então são 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. Eles entraram na história de José. Ok? Uma dessas tribos era a tribo do Levi, a tribo levítica. E olha que coisa interessante. Como Deus faz alguns prosperar por causa de outros. Sabe de onde a tribo de Levi vivia? Ou do que vivia? Da prosperidade das 10. As 10 prosperavam para produzir riqueza. As 11 prosperavam para produzir riqueza para a 12ª, que era a tribo sacerdotal. Eles eram impedidos de trabalhar no trabalho da produção da nação. Eles trabalhavam na vida espiritual da nação, como os que vivem do altar, que se dedicam ao altar, e alguns se dedicam integralmente ao altar, que devem ser dignos de comer do altar. Então, assim como a tribo de Levi prosperava porque as 11 outras tribos prosperavam, os que vivem do altar hoje prosperam quando você prospera. Eu rompi com todos os meus contratos de trabalho e tomei uma decisão alguns anos atrás. Porque não tinha mais tempo de ficar ganhando dinheiro no mercado e me lançando dentro da igreja, a confusão era feita, eu não tinha tempo nem para me coçar, e eu tomei uma decisão. Eu era executivo de uma empresa e eu tomei a decisão de entregar a minha carta de clientes e viver do altar. Eu só prospero se você prosperar. Por isso, todo dia, esta igreja, os empresários e os empregados,
e até os desempregados estão debaixo dos nossos joelhos, porque sua prosperidade equivale à nossa prosperidade. Eu estou usando um paletó, bonito paletó. Gostaram? Vocês não falam nada, pô? Então, resultado da prosperidade de vocês. Eu recebi de presente, não é? O sapato, gostaram do sapato? Pelica, amigo, pelica. Presente que eu ganhei de vocês. Olha a meia. Compreende? Se você prospera, eu prospero. Portanto, não retenha quando Deus te fizer prosperar, porque nós, os pastores desta igreja, vivemos da sua oferta e dos seus dízimos também. Entende? Que o ciclo precisa alcançar algum lugar. Nós não somos mendigos, mas vivemos da sua prosperidade. Animamos isso, lutamos por isso, indicamos novos serviços, estamos sempre animando vocês. Agora sim, eu estava participando de um culto alguns anos atrás, e meu pastor era um dos homens mais dignos que eu já conheci na minha vida, Bispo Robert McAllister, um canadense, de uma índole ilibadíssima, um caráter perfeito, um homem de Deus. E Deus deu a ele um projeto, e eu ainda era criança, de pregar na televisão e alcançar pessoas que ainda não haviam sido alcançadas. Deus deu a ele esta visão, e foi o primeiro pregador televisivo que o Brasil teve. E os equipamentos custam caro, e custavam muito mais caro naquela época. Um dia, ele saiu para fazer uma campanha para recolhimento de ofertas no exterior. Naquela época o tio Sam estava com pena do terceiro mundo, ainda tinha o conceito de terceiro mundo naquela época, e com pena de nós, que éramos índios, tupiniquins, eles investiam com pena de nós. E ele foi receber ofertas para comprar o equipamento para o estúdio. Chegou nas grandes igrejas e as ofertas foram um fracasso. Deixa eu só paralisar isso aqui para te dizer uma coisa. Nunca se engane. A igreja é mantida com a oferta dos pobres e com o incentivo dos ricos. Oxalá isso seja mudado na nossa realidade. Que vocês que vão ficar ricos nos próximos anos, e tem alguém aqui que vai ficar rico aí nos próximos anos, tem esse sentimento? Então me escute uma coisa, como profeta desta igreja, eu digo a você, que esta história mude em nossa igreja. Jesus, quando diz que um profeta não tem honra na sua própria casa, ele não está conformado com isso. E aqui nesta casa essa história já mudou. Aqui os profetas desta casa têm honra nesta casa. Deus usará você. E olha a história que eu estou te contando. Ele foi a uma igreja de pessoas simples e pobres. E ele está pregando o evangelho, e ele anunciou o que ele estava fazendo ali. E disse, gente, nós precisamos. E a quantia não era pequena. Era muito mais do que $100 mil na época. Era um estúdio perfeito. Era muito dinheiro. E ele então diz, eu estou aqui porque eu estou no Brasil fazendo missões, estou trabalhando num projeto de televisão, não há um pastor que faça televisão naquele país, e eu quero começar um programa de TV naquele país. Gente, não se equivoque, nós que temos o coração na obra, não estamos envaidecidos com programa na TV, com programa na internet, com programa de rádio. Isso não traz vaidade, traz facilidade na pregação do evangelho. Não pense que isso nos dá orgulho, não é? Pelo contrário, se eu pudesse botar um máscara, o pregador, ou máscara, é que isso vai produzir escândalo, mas eu preferia entrar mascarado, o pregador mascarado.
Isso é bom para mágico, né? Mas para pastor a gente tem que mostrar a cara, infelizmente. Mas eu gostaria de ficar escondido. Se eu pudesse pregar daqui, ó, seria bom para mim não ver sua cara. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma cara feia, às vezes aquele olhar que sai um raio assim tentando me fulminar. Vocês não veem, mas às vezes liberam, ó. Beto Carneiro, vampiro brasileiro, que às vezes fica aqui rodeando nós, ó. Ele disse: eu vim buscar esse dinheiro e tal, e essa oferta para equipar o estúdio. Quando acabou o culto, veio uma senhora, vestida muito simplesmente, elegante, mas simples, se aproximou dele e disse: Bispo Robert McAllister, eu tenho esse dinheiro que o senhor veio buscar. Eu sou a pessoa que o senhor está procurando. E eu disse: como, senhora? Ela disse: eu sou esta pessoa. Amanhã eu lhe trago todo o dinheiro que o senhor veio buscar. E no dia seguinte, lá estava aquela mulher com uma mala de dinheiro. Colocou em cima da mesa do escritório do pastor, porque no dia anterior o bispo perguntou ao pastor: querido, aquela senhora que falou comigo por último, ela regula bem ou ela tem algumas avarias? Não, que tem os que têm avaria também, né? Graças a Deus por eles também, eles nos animam muito. Ele disse: não, essa irmã é saudável, uma mulher lúcida, uma mulher de fé. E ele disse: ela é muito rica, é milionária. Ele disse: não, não é milionária, é uma costureira, mora num bairro simples aqui da cidade, vive com muita simplicidade. Ele disse: rapaz, ela me disse que tem esse dinheiro. Ele disse: rapaz, se ela disse que tem, ela tem, mas também não sei de onde ela vai tirar. A gente não sabe, às vezes tem parente de Bonnie e Clyde, né? Mas ela não era. Ela chegou para o pastor no dia seguinte, entregou o dinheiro e contou para o pastor a história. Disse: pastor, eu era adolescente, concentre-se nisso. Eu era adolescente e um dia eu estava no meu quarto, procurando saber por que é que eu nasci, qual era a minha história de vida, o que eu tinha que fazer na vida. E Deus mandou um anjo, e esse anjo se materializou dentro do meu quarto. Era uma teofania, uma aparição divina. E aquele anjo me disse: a partir de hoje, você será uma costureira. Eu vou te dotar com uma capacidade sobrenatural. Você será uma costureira. E você vai ganhar muito dinheiro costurando. Você vai consumir o essencial. Você não vai casar. Você vai ser devota. Escolhas de Deus por nós, acho que você entende. Jesus não se casou. Aos 33 anos morreu solteiro. Há pessoas que não nasceram com este conceito do casamento. E disse: você não vai se casar, você vai viver para projetar o futuro. Um dia entrará na sua igreja um homem com um projeto milionário. Esse dinheiro eu vou colocar na sua conta. Eu vou mandar as pessoas mais prósperas para o seu ateliê, e elas pagarão bons dólares pelos vestidos que você vai estar produzindo e confeccionando. E assim, durante toda a minha vida, eu acumulei dinheiro. Estava no investimento ontem. E quando o Senhor apareceu, o Senhor era o homem que Deus havia me falado no dia daquela aparição. E aqui está os 100 e tantos mil dólares para o senhor comprar o estúdio e entrar com o programa de televisão. O que isso quer dizer?
que Deus colocará dentro de você um projeto de conexão. Deus nos conectará. Deus aproximará pessoas de você. É por isso que eu estou dizendo, alguns de vocês, este ano de 2010 e o ano de 2012, será um ano que vocês vão subir muito alto. Eu não sei quem é você, mas eu sei que Deus escondeu em você. E não faça um trato emocional e infantil com Deus. Não é isso que eu não quero sensibilizar você. Eu quero responsabilizar você. Não quero que você venha aqui chorando, fazendo uma promessa para mim. Eu quero que você pense na responsabilidade de Deus usar o seu bolso para os seus investimentos. Eu não sei quantos de vocês esta noite pode dizer, pode colocar aqui, porque eu serei responsável, serei mordomo, serei um mordomo desta mordomia cristã. As riquezas não vão me dominar. Dinheiro na minha vida será um servo, não Senhor. Eu usarei as riquezas que o Senhor me der para operar livramento na terra. Quem sabe, os 200 metros quadrados para a gente trazer saúde para essa região levantando o herbário esteja aqui essa noite. Eu não subestimo nenhum de vocês. Eu não conheço o potencial econômico de vocês porque eu não vivo investigando a vida de ninguém. Deus me livre disso. Eu quero me relacionar com você no espírito, não na carne. Mas quem sabe, o seu próximo negócio será milionário. E Deus colocará este terreno nas suas mãos para que a igreja possa administrar. Eu não subestimo você mesmo. Gente, nós temos 25 mil metros quadrados aqui para trás. 25 mil metros quadrados nós construímos uma escola profissionalizante, curso técnico, aqui, ó, aqui, da parede de trás aqui, 25 mil metros quadrados. Será que você não pode dizer, Senhor, coloca alguns milhões de dólares aqui para a gente comprar esse terreno? O meu já está aberto, mas eu só prospero se você prosperar. Estou frito. Eu tenho sido assediado no mercado para deixar a igreja e viver no mercado, mas eu não vou para lá. Eu estou aqui para enriquecer você. Eu não vou deixar você dormir sossegado. E se ficar irritado comigo hoje, pode ficar. Deixa essa mensagem ficar irritadiça dentro de você uma semana inteira. Compre o DVD e leve para casa para tu ficar irritado comigo lá na tua casa. No final da semana você vai estar apaixonado. Mas vê, se irrite todo dia, que eu seja seu estresse todo dia. Mas eu quero descobrir onde estão as riquezas de Deus. Eu me sinto assim meio que como que Robin Hood. Eu quero que sua riqueza chegue aos pobres. Não vou assaltar você, mas eu vou futucar você até que você libere para os necessitados. Há pessoas, gente, que estão morrendo hoje, morrendo. Eu tenho alguns amigos que são médicos, que de vez em quando me dizem, onde está o ambulatório? Eu quero construir um ambulatório aqui. Onde está o cascalho? O dinheiro. Então prospere. Esta igreja precisa de tanto recurso que só tem um jeito, se Deus prosperar você. Porque o governo não vai dar dinheiro, nem vou eu lá atrás. Dinheiro público não é para investir em igreja. Agora, os santos que prosperam têm responsabilidade com o reino e com a plantação de uma igreja saudável. Por que é que um homem prospera? Sabe por que Ciro prosperou? Deus abriu as riquezas encobertas e os tesouros ocultos, porque Jerusalém estava falida, fracassada, destruída. E um dia, Deus diz para Ciro, é hora, invista tudo em Jerusalém, reconstrua os muros, reconstrua o altar,
reconstrua a cidade. E Deus usou o dinheiro de Ciro, o persa, as riquezas que Deus deu a ele, para edificar Jerusalém. Haverá um momento em que Deus usará a sua riqueza para fundar uma escola. Deus usará o seu dinheiro para montar uma clínica, para a compra de equipamentos. Eu estou grávido. Como patriarca desta igreja, ou desculpe, a palavra acho que foi mal empregada, me trouxe à memória uma coisa que eu não devia me lembrar. Como servo mor desta igreja, como mordomo desta igreja, eu estou grávido, gestante de projetos que vão revolucionar a nossa cidade. Eu espero que você seja um tempestuoso. Eu espero que você não seja um indolente, mas que você seja fiel a Deus. Que você seja como aquele peixe que na hora de pagar o imposto tem na sua boca as moedas necessárias para se pagar o imposto. Porque Deus faz você prosperar? Porque Ele está de olho nas famílias da terra. E Ele usará você para desenvolver projetos tremendos para a glória dEle. Quero fazer o seguinte com você agora. Chegamos ao fim do nosso encontro.